Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Um grande prazer, satisfação estar junto com os irmãos esse domingo, essa manhã de sol, um pouquinho frio ainda, né? Mas é bênção, bênção do Senhor esse dia. Eu queria te convidar a abrir o texto que está em 1 Reis, capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 1. A leitura vai ser um pouquinho longa até o verso 24. Enquanto você abre, deixe-me cumprimentar os nossos visitantes. A nossa irmã Sueli, seja bem-vinda. Casal aqui à frente, Priscila e Mateus. Para quem não sabe, a Priscila é irmã do Levi. Foi um grande servo aqui na igreja, nos ajudou muito. Então, o pessoal conhece bem. Quem puder depois dar um abraço. Família muito bonita, Priscila. Parabéns, tá? Uma honra tê-los aqui. Vamos abrir o texto que está em 1 Reis, capítulo 12, versos do 1 ao 24. O tema de hoje, que vamos refletir, se chama O Reinado dos Tolos. O Reinado dos Tolos. Diz assim: Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei: Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel. Seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim, os israelitas foram para as suas casas. Quando, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou em Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Entretanto, veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus: Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo: Assim diz o Senhor:
não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para as suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Amém? Nosso texto é um pouquinho longo, mas valerá a pena essa história. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado é o teu nome, Senhor. Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. Texto, Senhor, há tantos anos atrás, mas que traz conselhos, Senhor, e sabedoria para os nossos dias também. Nos ajuda, Senhor, a ler, a identificar, a contemplar as maravilhas da tua lei. Ensina-nos, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações. E, por favor, edifica a tua igreja e glorifica o teu nome. Nessa manhã é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós iniciamos hoje uma nova página na história de Israel. Nós encerramos um ciclo e agora começamos um novo dentro da história dos reis de Israel. Literalmente, passamos pelo reinado da sabedoria, marcado pela história de Salomão, e agora iniciamos o que nós chamamos de o reino dividido. A partir de agora, do nosso texto em diante, o reino de Israel não será mais um reino único, com todas as tribos reunidas, com o norte e o sul, sob o governo de um único homem. A partir de agora, como vocês viram na conclusão do nosso texto, o reino seria dividido. Então, esse reino dividido vai até o segundo livro dos reis, e uma subparte, passando então pela história desses reis. Como será o governo deles? O que vai acontecer depois? Tudo isso, o nosso livro vai começar. Vimos literalmente no capítulo anterior a morte do rei Salomão. E a pergunta inicial para a gente começar a refletir é: será que com a morte de Salomão a sabedoria morreu junto com ele? Como será então os sucessores? Será que o sucessor irá seguir os seus passos de sabedoria ou os seus passos de idolatria? Será que o sucessor vai copiar os primeiros 20 anos do reinado de Salomão ou os últimos 20 anos, que, como vimos, entregue à idolatria, ao esquecimento de Deus e a toda a sua própria glória? Bom, antes de entrarmos, vamos ler o que o próprio Salomão escreveu sobre esse período de sucessão do trono. Eclesiastes capítulo 2, versos 18 e 19. Diz assim: desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, porque terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Você vê que, próximo à morte de Salomão, os últimos 20 anos da vida de Salomão, quando ele escreve o texto de Eclesiastes, é assim que acreditamos, Salomão tinha essa preocupação. No meio de sua crise existencial, uma das perguntas que ele fazia para o seu próprio coração, que inclusive trazia frustração para ele, é: para quem eu vou deixar tudo isso? Quem será? Melhor, como ele será? Ele será sábio como eu fui? Ou ele será tolo? Bom, a pergunta de Salomão será respondida no nosso texto. E por isso a lição que aprenderemos é, já respondendo a pergunta: a sabedoria morreu e o reinado da tolice começou. Esse reinado é marcado por arrogância, crueldade e idolatria. Contudo, o reinado dos tolos é um forte incentivo para olharmos por cima do sol para aquele que reina, apesar da tolice dos homens. Vamos ao texto? Veremos hoje, então, 3 marcas bem rápidas do reinado dos tolos e depois algumas aplicações para a nossa vida. Verso de número 1. Primeira marca do reinado dos tolos é buscando estratégias. Diz assim o texto: Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Bom, pai morreu, Salomão acabou de morrer. Roboão, o filho mais velho, que tudo indica, assume o trono. O primeiro ato institucional desse homem era ser ungido rei, não em Jerusalém, mas no norte. Siquém era uma cidade estratégica. Ela era uma espécie de capital política do reino do norte.
e ficava mais ou menos no centro de todas as tribos. Então, se alguém queria o prestígio do norte, ele precisava ser ungido em Siquém, não em Jerusalém. Em Jerusalém ele já tinha um apoio, mas estrategicamente, Roboão sobe, juntamente com os seus aliados, e vai a Siquém para ser ungido rei. Bom, o texto continua dizendo que Jeroboão, descobrindo que Salomão havia morrido, ele se junta com as autoridades do norte e vão até o rei, o novo rei, aquele que seria proclamado rei, e chega lá com algumas exigências. O texto diz que eles levam uma lista para o novo rei. Nessa lista, irmãos, inclui principalmente sobre trabalhos forçados, sobre jugo pesado. E os teólogos vão dizer que jugo pesado aqui está incluindo tudo, não só os trabalhos, como os impostos, como, tantas outras coisas que Salomão impôs. A gente viu que, durante os 20 primeiros anos do reinado de Salomão, Salomão fez obras exuberantes. Vimos até que ele passou um pouco da conta, alguns projetos mirabolantes. Isso custou o povo, custou impostos, custou trabalho, servidez e tantas coisas. O povo estava querendo um pouco de alívio. O povo vai até Roboão pedir isso. Eu só quero que, inicialmente, você tente lembrar que esse pedido nos lembra um outro pedido dentro da história de Israel. O pedido de Jeroboão lembra o pedido de Moisés, só que para um outro monarca, não um rei de Israel, mas Faraó do Egito. Você lembra que o povo servia o Egito e ali eles estavam sobre um jugo pesado também. Moisés vai pedir a Faraó que liberte o povo para que o povo possa adorar no Egito. O pedido é parecido, mas, irmão, Jeroboão não tem nada a ver com Moisés. Já adiantando para você, Moisés pede para Faraó libertar o povo para que ele possa adorar no deserto. Jeroboão vai pedir, talvez, uma vida melhor para o povo, mas não para adorar, mas para entregar o povo à idolatria, ok? Bom, seguindo, outra coisa importante aqui é que há uma séria discussão se o pedido de Jeroboão é legítimo. Porque vimos em capítulos anteriores que, por mais que Salomão tenha explorado um pouco o povo, Salomão tentou fazer com que os estrangeiros trabalhassem mais do que o povo de Israel. Então há uma discussão se esse pedido é totalmente legítimo ou se ele realmente é um pedido legítimo, se o povo realmente estava sobrecarregado. Bom, isso não dá para a gente responder, mas o que a gente pode afirmar, de acordo com o contexto, é que Jeroboão, assim como Roboão, estavam fazendo política. O que Jeroboão fez foi muito simples. Ele reuniu as autoridades do norte, Roboão precisava deles, e ele vai com esses homens, irmão, dizendo assim, olha, viemos te servir. Se, aqui está o problema, nós vamos te servir, rei, se você atender o nosso pedido. Se você acatar essa lista de exigências que a gente trouxe. E ao que tudo indica, Deus já tinha falado com Jeroboão. Ele não iria acatar, eles não iriam obedecer Roboão. Então é provável que essa lista tenha vindo já com uma disposição de não servir o novo rei. Bom, o verso 5, diz que o novo rei, ele pede um tempo para deliberar. Aqui, irmãos, talvez seja a única coisa positiva que Roboão nos ensina nesse texto. A única coisa. Diante de decisões difíceis, nós precisamos parar um pouco e pensar. Talvez o único apontamento de sabedoria do nosso texto seja esse. Só que, infelizmente, não serviu para muita coisa. Roboão pede 3 dias para deliberar, para pensar, e então tomar alguma decisão. Provérbios 14, 29, o seu pai, Salomão, escreveu assim, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Então, Roboão parece que está no caminho certo. Ele vai até Siquém, vai buscar o apoio do norte, e quando vem aquele pedido difícil, ele para pensar um pouco. Bom, em primeiro lugar, irmãos, eu disse que a primeira característica do reinado da tolice são estratégias, buscando estratégias. E, inicialmente, o que eu posso dizer, irmãos, é que não há problema na estratégia, pelo contrário, somos chamados a fazer planos, somos chamados a nos preparar, somos chamados a analisar a situação e, com sabedoria, tomar decisões importantes. O problema que vai se desenrolar em todo o nosso texto
é que tanto Roboão quanto Jeroboão confiaram demasiadamente em estratégias, em artimanhas políticas. E isso vai trazer à nossa memória outro grande monarca de Israel, Saul. Conforme o texto se desenrolar, você vai ver, Roboão parece mais neto de Saul do que de Davi. E, infelizmente, isso vai custar caro. Bom, a segunda marca desse reinado é buscando a aprovação. Dos versos 6 até o 19, o texto diz, então, que durante esse tempo que Roboão pediu 3 dias. E aí, nesses 3 dias, o que ele fez? Primeira coisa que ele fez, o que todo monarca faz. Vou perguntar aos meus conselheiros. E quem eram os conselheiros de Roboão? Os mesmos conselheiros de Salomão. O texto vai dar a entender que esses homens eram homens velhos, homens idosos, velho não, né, irmão? Idoso, experiente, cabeças brancas. O texto dá a entender que eles estavam desde o primeiro dia de reinado de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Israel. E aí, irmãos, o que eu quero que você pense é, aqueles homens não estavam de enfeite ali. Embora Salomão fosse muito sábio, e pelo menos nos primeiros 20 anos, não necessitasse de conselhos, eles aprenderam mais do que ensinaram. Então, com certeza, esses homens tinham alguma coisa para passar para Roboão. Bom, como o texto diz, Roboão pede conselho a esses homens, os homens aconselham a ele de maneira muito clara, muito direta, dizendo, olha, seja um servo para eles, porque se você servir eles, sendo favorável a eles, eles vão te servir durante toda a sua vida. A prova, irmãos, que esse grupo de homens idosos, né, cabeça branca, eram homens sábios, se prova não só pelo currículo deles, mas pelo conselho que eles dão. Eles apelam para uma liderança servil e não autocrática. Eles apelam para uma liderança em amor. Ei, ganhe eles primeiro. Faça aquilo que eles estão pedindo, até porque o que eles estão pedindo não é algo leviano. Pelo contrário, eles querem que você baixe os impostos. Eles querem que você diminua a carga. Seja bondoso, seja bom para eles. Bom, é um conselho amoroso. Philip Ryken vai dizer que aconselharam Roboão a tornar-se servo de Israel. Richard Phillips vai dizer, os anciãos sugeriram um curso de humildade divina, de liderança servil e moderação em seu exercício de poder. Mas o que acontece, irmãos? O texto diz que, ao ouvir esse conselho, se não me engano, no verso de número 7, ou melhor, verso 8, Roboão rejeitou o conselho desses homens. Aqui eu quero a sua atenção, porque a gente vai quebrar um paradigma que há na história de Roboão, em muitas pregações que eu já ouvi. Então, preste atenção aqui. Geralmente, Roboão é citado em pregações, inclusive eu li comentários dizendo isso que eu vou dizer agora. Roboão é citado como o exemplo de um homem que consultou 2 conselheiros, 2 grupos diferentes, o grupo dos anciãos e o grupo dos jovens. E após consultar esses grupos, Roboão preferiu o conselho dos jovens. E aí, qual é a aplicação que a gente tira disso? É que o jovem não sabe dar conselho, não é isso? E que a gente tem que se aconselhar com os mais experientes. Irmãos, isso em certa medida está certo. Porque se a gente se lembrar, por exemplo, Provérbios 16, 31, o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Salomão, o sábio, está dizendo, olha, o cabelo grisalho, a experiência, tem que ser louvada, precisa ser honrada, se, portanto, ele for cultivado por uma vida justa. Então, nem Salomão está ensinando que todo cabeça branca poderá nos aconselhar bem, como nem a história de Roboão está ensinando isso. Não significa que todo jovem vai aconselhar como aconselharam Roboão. Jovens podem dar conselhos sábios. Idosos podem dar conselhos ruins. O que vai determinar os bons conselhos é o quanto eles estão sendo fiéis à palavra do Senhor. E nada mais. Não é o tempo que garante a sabedoria.
mas é a fidelidade à palavra do Senhor. Então, para quebrar um grande paradigma aqui, também não é isso que o nosso texto de hoje está dizendo. Até porque, irmãos, pense comigo, isso aqui seria um segundo sinal de sabedoria. Se ele tivesse, olha, eu vou demorar 3 dias para quê? Para consultar os mais velhos, consultar os mais novos, e depois eu vou deliberar sobre esses 2 conselhos e vou decidir entre um e outro. Não foi isso que Roboão fez. Volte ao texto e você vai ver. Ele consulta os sábios, e logo depois o texto diz, e ele rejeitou o conselho deles. Então ele não deu tempo nem de ouvir o conselho dos jovens. Em outras palavras, irmãos, Roboão é o típico exemplo de alguém que não está buscando conselhos, mas está buscando aprovação. O problema de Roboão não é que ele seguiu os amigos jovens. O problema de Roboão é que ele já tinha decidido no coração e ele procurava ouvir aquilo que ele tinha decidido. Como alguém já disse há muito tempo atrás, aquele que quer escolher os conselhos, escolhe também os seus conselheiros. Porque ele não quer ouvir, ele não quer ser confrontado, ele não quer ouvir opiniões, ele quer ouvir a sua opinião. E aí, o primeiro grupo que deu a opinião que ele queria ouvir, ele acatou. Em outras palavras, se você não entendeu, eu já explico. Roboão não seguiria os jovens, ele nem perguntaria a eles se os idosos tivessem respondido assim. Imagine que alguém ali tivesse pescado. Peraí, o que Roboão quer? O que o rei quer ouvir? Imagine que alguém tivesse dito isso para ele, ó, seja firme, seja duro. Pronto. Ele ia dizer, olha, me aconselharam assim, então eu vou agir assim. É só isso que ele queria. Bom, irmãos, não precisa nem dizer, essa é uma característica do reinado dos tolos. De novo, Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Mas veja, Provérbios 12, 15 meio que completa isso. O caminho do insensato parece-lhe justo, literalmente, aos seus próprios olhos, mas o sábio ouve os conselhos. Veja que o primeiro conselho de Salomão não faz sentido se você não combinar com o segundo. E a gente conhece só o primeiro, né? Na multidão de conselheiros, há sabedoria. Mas veja, pela história de Roboão, irmãos, não adianta nos cercarmos de conselheiros sábios, termos pessoas para consultar na igreja, na família, em casa. Não adianta, se não estivermos dispostos a ouvir e a confrontar o nosso próprio coração para isso. Bom, ainda, Provérbios 12, 15 diz, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Outra versão, e uma possível tradução diz, se tornará mal. Ou seja, irmãos, o que Salomão já indicava aqui é que se você anda com tolos, você se torna uma pessoa amarga. E veja o que o nosso texto vai dizer. Ele acata o conselho dos jovens, que já era o que estava no seu coração, e ele diz, olha, se meu pai foi ruim para vocês, eu vou ser muito pior. E veja o que ele diz aqui. Ele usa a palavra chicotes, irmãos. Lembra do que eu falei? Que Roboão está mais para Faraó do que para Salomão e Davi? Ele fala de chicote. Se meu pai batia em vocês com chicotes simples, comuns, eu vou bater em vocês com escorpiões, fazendo referências a chicotes que tinham pontas de ferro e de aço, fazendo referência, irmãos, à crueldade, característica dos tolos. Bom, eu quero que você leia comigo o verso de número 15, que diz assim, e o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Veja, irmãos, o verso 15, no meio de todo esse caos, são 14 versos de caos, de problemas, de, basicamente, divisão do reino. O primeiro ato institucional de Roboão vai causar um racha insuperável em Israel, irremediável, que não vai se unir mais, por causa de uma decisão. Mas no meio de todo esse caos político, o verso 15 é um bálsamo para nós. Lembra do que eu disse no início? É o convite para a gente olhar por cima do sol.
quando tem caos político, caos na sociedade, os tolos governando, a gente olha para o alto e se lembra, o meu Deus está sentado no trono. E apesar da tolice dos homens, ele governa desde toda a eternidade com sabedoria. Irmãos, isso aqui é um bálsamo para a gente. Não importa a nacionalidade, não importa o tempo que vivemos, não importa quem está sentado no trono. O que importa é Deus estar sentado no trono. E isso é um convite a pensarmos, ei, se ele está sentado no trono, mas há um tolo no trono de baixo, ei, lembre-se disso, é o trono de cima que governa e não o de baixo. Ele está dizendo, toda essa mudança, apesar dos erros de Roboão, dos pecados de Jeroboão, e isso será levado em conta, ok? Mas apesar de tudo isso, ei, ele está no controle. E tudo está acontecendo do jeito que ele quer que aconteça. Ele está dirigindo a história. Lembre-se disso. Lembre-se, Deus não está assistindo a sua história. Ele está dirigindo ela. Bom, a terceira característica, que vão dos versos 20 ao 24, é buscando direção. Verso 20 diz, quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo o Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Bom, o que acontece então? Depois que Roboão dá aquela resposta amarga, o reino do norte literalmente se rebela. Todos eles voltam para casa, não há o que fazer. Roboão ainda manda um emissário, mais um sinal de tolice. Como é que você manda um carrasco resolver uma situação, apaziguar uma situação? Ele foi apedrejado até a morte. Mais um sinal de tolice. Bom, aquele povo racha com a dinastia de Davi, e isso, inclusive, como eu disse para vocês, para sempre. Aqui há um grande problema, irmãos. Aqui há um grande problema. Embora o povo do norte tenha até um pouco de razão, mas a gente precisa se lembrar, nós não pautamos a nossa vida por decisões políticas, mas pela promessa da palavra do Senhor. O povo do norte não entendeu isso e pagará caro por isso. Por mais que Roboão seja um mau rei, grave isso, olha. Roboão é um mau rei. É um rei tolo, como eu já disse. Mas por mais que ele seja tolo e seja um rei mau, ei, você lembra de onde virá o Messias? Você lembra de onde Deus manterá e cumprirá a sua aliança com o seu povo? Irmãos, é da dinastia de Davi. E queira o povo ou não, é Roboão, que é o descendente de Davi. E sim, Jesus será descendente dessa linhagem. Então, quando o texto diz que eles estão abandonando, inclusive eles dizem isso literalmente, o que temos nós com o filho de Jessé, com a dinastia de Davi. Tudo, irmãos. É de lá que sairá o nosso libertador. Então, apesar da tolice dele, eles deveriam ter se mantido fiéis, mas não se manteram. Pagarão caro por isso, e veremos em textos posteriores. Bom, por isso, a nossa terceira característica, a terceira marca da tolice desses reis é buscando direção. E não é buscar direção em Deus ou na palavra de Deus, é justamente o contrário. Como é que Roboão resolve o problema da divisão? Como é que ele resolve? Primeiro, mandando um carrasco apaziguar. Segundo, promovendo uma guerra. Irmãos, a casa está dividida. O reino está dividido. 10 tribos de um lado, 2 para o outro. Norte contra o sul. E o que ele faz para resolver? Guerra civil. Ele convoca, o texto diz, 180 mil soldados. Um exército numeroso, poderoso, juntando Judá e Benjamim. E vai contra o norte. Se Roboão é bem sucedido, pelo menos o sonho dele se tornava realidade, lembra? Eu vou usar chicotes feitos de escorpião. Se ele ganha, pensa nisso, se ele ganha a guerra com o norte, o que acontece com o norte, irmãos? Roboão não está ganhando súditos, ele está ganhando escravos. Lembra? Roboão é mais parecido com Faraó do que com Davi. Bom, Deus interrompe isso. O texto diz que Deus envia um homem, e o texto diz literalmente, homem de Deus, chamado Semaías.
É importante porque Semaías só aparece aqui. É aquele tipo de coadjuvante, meio que protagonista na história. Ele só aparece no momento mais importante da história e nunca mais ele aparece. Semaías, um nome esquecido, mas um homem de Deus no meio de tanto caos. E ele aparece, irmãos, para dizer as palavras de Deus a Roboão. Ele diz assim: assim diz o Senhor, verso 24, não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas, voltem para casa. Por quê? Porque fui eu que fiz isso. Semaías dá duas opções, na verdade Deus aqui, dá duas opções para Roboão não entrar em guerra contra o reino do norte. Primeiro, você vai lutar contra os seus irmãos. Não saiam em guerra contra os seus irmãos. E a segunda opção é que eu estou no controle. Foi eu que fiz isso. Em outras palavras, irmãos, quando eu disse que a terceira característica do reinado dos tolos é buscar direção fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus. Antes de toda essa história começar, Deus já havia dito a Jeroboão que o reino seria dividido. Deus já havia dito que era da vontade dele, para punir os pecados de Salomão, que 10 tribos fossem para um lado e 2 fossem para o outro. O que Roboão fez foi só acelerar o processo. Isso já era vontade de Deus. Só que, de novo, em segundo lugar, o que Roboão faz é ir contra a vontade de Deus. É ir contrário à direção que Deus estava dando. Ele vai no caminho oposto. O reino estava dividido. Deus cumpriu sua vontade. O que ele vai fazer? Ele vai tentar unir o reino de novo, só que pela guerra. Aí Deus fala para ele: não, rapaz, você não está entendendo. Foi eu que fiz isso. Isso é obra minha e não sua. E aí, pelo menos, irmãos, né, a gente não sabe, mas de uma maneira misteriosa, eles obedecem à ordem. Eles param. A vontade de Deus se cumpriu. E aí, o último texto de Salomão para lembrar para a gente. Veja, Provérbios 21, verso 1 e 2. Resume todo esse texto. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Literalmente, esse texto diz assim, ele é controlado pela mão do Senhor. Literalmente é assim que está escrito. Para onde quer. Verso 2. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, literalmente, aos seus próprios olhos. Mas o Senhor pesa, sonda, calcula o coração. Veja que é um pequeno resumo da história de Roboão, ou pelo menos da pequena história do início do reinado dele. Ele fez somente o que parecia justo aos seus olhos, característica de um rei tolo. E aí, no final de tudo, o que aconteceu? Não aconteceu o que ele quis, aconteceu o que a mão do Senhor determinou. Bom, concluímos então, irmãos, que a sabedoria morreu e o reinado da tolice começou. Esse reinado é marcado por arrogância, crueldade e idolatria. Contudo, o reinado dos tolos é um forte incentivo para olharmos por cima do sol para aquele que reina, apesar da tolice dos homens. A história de Roboão e um pouquinho da história de Jeroboão, mas a gente vai ver isso mais à frente, é um convite para nós. Toda essa tolice é um convite para olharmos para o nosso rei verdadeiro. Olharmos para quem ele foi, aquele que é maior do que Salomão. Como ele agiu, como ele reinou, como ele reina sobre nossas vidas. O que Roboão e Jeroboão não conseguiram nos ensinar, Jesus Cristo pode nos ensinar. E aqui 3 lições rápidas para a sua vida e para a minha, a partir dessa história, mas não com ele, mas com Jesus. Primeiro, a liderança servil no lar e na igreja, e até na vida pública, é o segredo para a união do reino ou da casa. A liderança servil no lar, na igreja ou na vida pública é o segredo para a união do reino ou da casa. Veja se não foi isso que Jesus ensinou, Mateus 20, versos 26 ao 28. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lembra que eu disse, irmãos, o conselho daqueles homens idosos, sábios,
era um conselho sábio, porque eles apelaram para a liderança servil. E liderança servil nos lembra daquele que é o maior de todos. Maior do que Salomão, rei de reis, senhor de senhores, Senhor Jesus. É ele que está dizendo isso. Ei, se você quer se tornar o maior, sirva seu irmão. Por quê? Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Esse é um conselho sábio. Irmãos, isso é o que devemos aplicar em nossa vida. Seja na igreja, seja lá fora, ou seja na nossa própria casa. Você quer ver um problema que temos em muitas famílias cristãs? E eu estou dizendo famílias cristãs. Marido, mulher, cristãos, pai, mãe, cristãos, filhos cristãos. É quando o pai, marido, ele é aquele homem de um princípio só. E quantos homens conhecemos assim? Sabe o que é o homem de um princípio só? É o princípio que lhe agrada. O homem é o cabeça do lar. Pronto, ele manda, fala e acontece. E ao invés de liderar o seu rebanho como Davi, ele lidera como Roboão, com crueldade. Quando a Bíblia diz que você é o cabeça, a Bíblia não está dizendo que você é o cabeça dura, mas que você é a mente que pensa. Você é a mente que deve ser cativa ao Senhor, que toma decisões importantes, não com o seu próprio coração, mas seguindo a liderança do Senhor, amando a sua família como o Senhor ama, e liderando eles como o Senhor lidera a sua igreja. É isso que a Bíblia ensina. O homem de um princípio só lidera a sua família com chicotes de escorpião, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós devemos ser servos, primeiro da nossa casa, primeiro da nossa família, e inclusive, irmãos, como Jesus mesmo ensinou, se for preciso, inclusive sacrifício, inclusive pagando com a própria vida, não na morte, mas na vida, a cada momento. Segundo conselho que aprendemos é que fazer de Deus o primeiro conselheiro e ouvir homens de Deus é a fórmula para não arruinarmos o que os outros construíram. Eu vou repetir. Fazer de Deus o primeiro conselheiro e ouvir homens de Deus é a fórmula para não arruinar o que os outros construíram. Você vê que o maior temor de Salomão, que trouxe frustração para ele, é: para quem eu vou passar o reinado? Eu construí tanta coisa, mas eu não sei quem vai me substituir, eu não sei se ele vai ser tolo ou sábio. E aí acabou sendo tolo, acabou se concretizando. No primeiro ato institucional de Roboão, ele dividiu toda uma nação, irmão. Lembra? Davi reinou 40 anos, Salomão reinou 40 anos. 80 anos reinado, com todos os problemas que Davi teve, que Salomão teve, com todos os pecados, com tudo isso. Israel viveu o ápice da sua história. A maior glória de Israel, o maior território conquistado, foi na época desses dois reis. Mas em um ato institucional, a gente não sabe nem quanto tempo levou. É provável que tenha sido no primeiro ano de reinado que isso tudo aconteceu. Nem um ano se concretizou. Ele destruiu tudo que foi construído. 80 anos de história, 120 anos de monarquia, destruído por causa de um reinado tolo, por causa de um homem que não consultou o Senhor e não soube ouvir os homens de Deus que seguiam a palavra de Deus. Veja, quando olhamos para Jesus, é o exato oposto. Lucas 6, 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. E o que ele fez depois? Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu os 12, a quem designou como apóstolos. Veja, irmão, Jesus, o Deus Filho, o Deus encarnado, que dependia do Pai, que orava ao Pai, constantemente buscava o Senhor, antes de tomar uma decisão importante. E veja, ele não sobe o monte para orar apenas para tomar a decisão importante, não. Ele vai porque era costume dele fazer isso. E ele vai para o monte não ensinar você que a oração melhora no monte, não é isso. Mas é para ficar a sós com o seu Pai, à vontade, orando com Ele, em espírito. E ele vai para lá antes de tomar uma decisão importante. Veja, o Filho de Deus fez isso. E por que é que a gente não faz? Por que é que a gente age como Roboão? A gente confia mais nas nossas estratégias. A gente, às vezes, vai até buscar conselhos do pastor, dos irmãos experientes, mas a gente já vai com o coração decidido. Ei, não vá, nem tenha o esforço.
Alguém já disse que mais da metade dos gabinetes pastorais são feitos já com a decisão tomada. Quantas vezes, irmãos, eu me sentei no gabinete só para ouvir? E às vezes eu até pergunto, isso aqui é a minha opinião? Porque a verdade, irmãos, e eu gosto de ouvir é bom também. Às vezes o irmão também só quer desabafar, ok, tudo bem. Mas avise primeiro, pastor, eu vim aqui desabafar, então fala, meu irmão, pode falar. Mas, irmãos, como é bom a gente buscar conselho com o coração aberto. Como é bom a gente se permitir ser confrontado pela palavra. Às vezes a gente vai buscar um conselho e vai receber algo totalmente diferente. Mas a sabedoria está em pesar esses conselhos, em consultar ao Senhor e os homens de Deus. Como é difícil, irmãos. Ontem eu pensei muito nisso ontem, nessa aplicação. Eu não posso falar o nome da igreja, mas eu fui participar de um concílio numa igreja lá do Rio de Janeiro. Uma igreja de 80 e pouquinhos anos de idade. Um templo magnífico, exuberante. A igreja teve 3 pastores, o terceiro pastor atual é um amigo nosso. Assumiu há pouco tempo a igreja. A igreja teve 2 pastores antes dele. Cada um reinou 40 anos. E a coincidência foi muita, irmãos. Eu tive que lembrar do sermão. E aí a conclusão da história, claro que sendo bem desonesto aqui, porque tem muita coisa, mas resumindo a história, o primeiro homem só entregou a igreja depois que morreu. E o segundo homem só entregou a igreja depois que matou a igreja. Isso me fez pensar, irmãos. Um templo maior do que todos os templos que temos em Mesquita, com 30 membros dentro da igreja. Isso faz a gente pensar. Como é que pode homens destruírem coisas que outros homens construíram, irmãos? Talvez porque não fizeram de Deus o seu primeiro conselheiro. Como é triste. Bom, em último lugar, para a gente encerrar, lembre-se que sua missão aqui na terra é de embaixador e não de general. Fazer guerra contra seus irmãos não aproxima, divide. Vou repetir, irmãos, essa aqui é boa. Lembre-se que sua missão é de embaixador e não de general. Fazer guerra contra seus irmãos não aproxima, divide. Essa foi, ou melhor, o contrário disso foi a solução que Roboão teve. Não, o reino dividiu, então agora eu sou o general, agora eu vou guerrear. Não, irmãos. O que ele ia causar era mais divisão. Ainda se ele ganhasse a guerra, ele não tinha súditos, ele tinha escravos. Veja o que Jesus nos ensina, João 3, 17, 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Que palavra, irmãos, que bênção. Bom, eu sei, irmãos, que quando a gente fala de aproximar, não guerrear, não confrontar, a gente precisa tomar cuidado quanto a isso. Tem muita confusão no meio da igreja, e deixe-me gastar aqui um tempinho falando disso. Esse ponto é difícil de equilibrar, porque alguém pode achar que o pastor Miguel está apoiando, por exemplo, a teologia da inclusão, uma teologia que tem invadido a Igreja Batista, principalmente. Já denominações inteiras já assumiram ela, mas a Igreja Batista começou já a fazer esse movimento. E aí, assumindo a teologia da inclusão, que abraça todas as pessoas, sem que haja mudança radical de vida. Ontem no concílio foi perguntado isso. Não, eu quero saber como é que foi a tua conversão, a tua história, como é que tu chegou na Igreja Batista. Perguntaram para o candidato assim, não, eu quero saber se você não é mais aquilo que você era. Irmãos, que pergunta boa. Eu quero saber se, nesse momento que você falou, que você entregou a sua vida, se sua vida mudou. Antes eu furtava, já não furto mais, irmãos. Esse é o testemunho do homem salvo. Claro, estamos num processo, mas veja, é preciso que haja diferença. O velho homem para o novo homem. Infelizmente, vemos pouco isso. E a teologia da inclusão matou isso. Ei, vá para o Novo Testamento, lembre-se, Maria Madalena, a mulher samaritana, Zaqueu, Mateus. Homens perversos, mulheres mal faladas, à margem da sociedade, mas que depois que se encontram com Jesus, são transformados
Radicalmente. Irmãos, esse é o poder do Evangelho. Não tire o poder do Evangelho. Bom, então não é disso que eu estou falando. Mas segundo, também não estou falando que no Evangelho não há confronto. Pelo contrário, irmãos. Ei, lembre-se do texto que a gente leu. Roboão errou porque não se deixou ser confrontado pelo conselho dos sábios. E o que Jesus está falando em João 3, 17, 18 é confronto também. Ele está dizendo, olha, eu não vim condenar, eu vim para salvar. Mas veja, quem não crê em mim já está condenado. Isso é o quê, irmãos? Confronto. Jesus não está dizendo, olha, eu vim salvar todo mundo. Não, eu vim salvar os que creem. Então não há inclusão. Não há. Não é venha e permaneça, é venha e deixe que Jesus mude a sua vida. É isso, irmãos. O convite de Jesus é, venham vocês todos. Mas ei, antes disso, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e então, siga-me. Isso é Jesus, irmãos. Não é o que eles estão ensinando. E aí, para a gente não errar e a gente encerrar hoje, aprendemos de novo com Jesus. Como é que nós derrubamos muros que devem ser derrubados? E como é que a gente não derruba muros que não devem ser derrubados? Como é que a gente faz isso? Com equilíbrio, com a palavra de Deus, olhando para Cristo. Veja, Jesus se assenta com pecadores, sem pecar com eles. Já parou para pensar nisso? Jesus está sentado com pecadores. Aí alguém pode até lembrar do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas veja, Jesus está sentado. É porque o se assentar na roda dos escarnecedores de Salmo 1 é se assentar no sentido de andar no conselho deles. Você se senta com pecadores e aplaude o pecado deles. Pior do que isso, você se assenta, você se submete aos conselhos pecaminosos dos seus amigos. Jesus era o contrário. Ele era o sal que precisava no mundo. Ele era a luz em meio às trevas. Quando ele sentava com pecadores, os pecadores se transformavam. E é assim que tem que ser. Segundo, Jesus expõe seus pecados sem expor os pecadores. Veja, irmãos, quando ele se senta com a samaritana, quando ele se senta com Madalena, quando ele entra na casa de Zaqueu, ele expõe os pecados dos corações, ele expõe os ídolos, irmãos. Pense nisso, sem ofender, sem talvez atingir a honra de alguém, mas nós devemos expor todo o pecado do coração. É claro, irmãos, que ao fazer isso você vai ofender, é óbvio, mas saia com a consciência tranquila, você não discriminou ninguém, você não foi preconceituoso com ninguém, você só disse a verdade. Quem não diria para uma pessoa que está com câncer que ela deve fazer a famosa quimioterapia? Quem não diria isso? Aí alguém poderia dizer assim, mas você está me mandando fazer químio, mas o meu cabelo vai cair, eu vou sentir dores, eu vou ficar enjoado. A gente sabe que é excruciante a quimioterapia, mas é necessária. Aquele que não recomendar a quimioterapia está cometendo um mal muito maior. Então veja, às vezes o que aquela pessoa precisa ouvir é um remédio amargo, mas que vai salvar ela. Terceiro e último lugar, Jesus os convida a segui-lo, sem deixar que continuem seus pecados. Cuidado para você não estragar a sua missão aqui na terra. Lembre-se, você é um embaixador, você não veio fazer guerra. Mas você também não veio abrir a porta do céu. Você não veio acolher todo mundo, como aquela pessoa que abraça a todos, mas sem dizer aquilo que precisa ser dito. Lembre-se disso. Você precisa mostrar os pecados dessa pessoa, mas mostrar o poder do Evangelho para ela. Mostrar para ela que Jesus pode transformar a vida dela. E ela nunca mais será a mesma pessoa. Ela vai abandonar as suas práticas, abandonar o seu pecado e vai viver uma nova vida com o Senhor. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Nunca mais seremos os mesmos. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo se fez novo. Amém, irmãos? Que o Senhor coloque essa palavra no seu coração. E lembre-se, quando as coisas estiverem ruins aqui embaixo, olha por cima do sol. Ele está reinando, absoluto, soberano.
E em breve Ele volta, irmãos, para nos buscar. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que é viva e eficaz. E mais uma prova tivemos essa manhã, Senhor, num texto tão antigo, de quase 3.000 anos de idade. Uma história de quase 3.000 anos de idade. Mas ainda fala aos nossos corações. E obrigado porque não aprendemos com os erros de Roboão, mas aprendemos com os conselhos do Senhor Jesus. Olhamos para aquele que é o Rei dos Reis e que reina não só hoje, mas eternamente. Então, Senhor, acalma o nosso coração, que possamos lembrar, Senhor, que apesar da tolice dos homens, o Senhor reina soberanamente. E o teu trono não pode ser abalado, porque o teu trono jamais terá fim. Então, tem misericórdia de nós, Senhor, enquanto estamos aqui na terra, debaixo do governo dos tolos, que possamos lembrar isso. É o trono de cima que governa e não o trono de baixo. E mais que isso, Senhor, que durante esse tempo, que não sejamos aquele homem que vai promover mais divisão do que aproximar. Que não sejamos, Senhor, generais, mas embaixadores, proclamando esse reino, reino de paz e de justiça. Falando, Senhor, toda a verdade que é para ser falada. Todo o confronto que o Evangelho traz consigo, mas também toda a libertação que ele promove. Ah, Senhor, para que tenhamos, Senhor, a consciência e o coração, sabendo que estamos aqui, Senhor, com uma missão nobre, não de reinar, não de governar, mas de sermos, Senhor, embaixadores do teu reino. Então nos ajude, Senhor, a cumprir essa missão, não como Roboão, não como Jeroboão, nem como Salomão, mas como o Senhor Jesus nos ensinou. Fica conosco, Senhor. É isso que te pedimos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.